Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação: Audrey Giorgetti. Bem-vindos ao Café Previdenciário do IBDP. Sou Audrey Giorgetti, advogada e professora. Atualmente estou coordenadora adjunta do IBDP pelo Estado de São Paulo e diretora editorial. Peguem a sua xícara porque hoje vamos falar de um tema que para muitos parece um bicho de sete cabeças, mas que na verdade é um oceano azul de oportunidades. Os acordos internacionais de previdência social. Demanda que vem crescendo em todos os escritórios previdenciários do nosso país. Para começar, você sabia que hoje existem cerca de 4,5 milhões de brasileiros morando fora do país? É muita gente. E essa gente, em algum momento, vai precisar de um olhar panorâmico sobre a sua vida previdenciária. O censo demográfico realizado em 2022 também trouxe a informação de que temos mais de 1 milhão de estrangeiros morando aqui no Brasil, destacando-se em maior número os portugueses, italianos, espanhóis, japoneses, chineses e os estadunidenses. Mas o que esses acordos internacionais de previdência refletem? O que são esses acordos internacionais de previdência? Basicamente, são tratados que funcionam como lei especial para garantir que o trabalhador que se desloca entre os países não perca os seus direitos. Ou seja, exemplificando, um trabalhador que tem uma parte da sua vida laborativa e contributiva aqui no Brasil, em um determinado momento passa a residir num país estrangeiro. E lá também tem a sua atividade, a sua vida laborativa, tem a sua vida contributiva. E num determinado momento ou ele retorna, ou mesmo estando nesse país estrangeiro, chega o momento da tão sonhada aposentadoria. E é sobre isso que nós vamos falar, de como manejar e utilizar e conceder as duas aposentadorias, tanto a brasileira como a aposentadoria estrangeira. Bom, o grande coração dos acordos internacionais é o mecanismo da totalização. E é ela que vai fazer esse benefício efetivamente acontecer. Eu vou levar tempo de um país para o outro. E já vamos falar a respeito disso. Antes de adentrarmos aqui no mecanismo da totalização, vamos anotar as principais fontes legais sobre essa temática dos acordos internacionais? Sempre tenho em mãos, para pesquisa e utilização, a IN 128, a Portaria 995 de 2022, que traz a parte procedimental dos benefícios decorrentes dos acordos, a Resolução 295 de 2013, que define as regras sobre os organismos de ligação, a Portaria 1467 de 2022, que trata das diretrizes sobre regimes próprios. E é claro, e não menos importante e indispensável, o acordo que você busca compreender, estudar e avaliar para o seu cliente. É importantíssimo e fundamental que o advogado se debruce e estude e se dedique ao texto desse acordo internacional e à declaração de ajuste, também que vai trazer a parte procedimental. Muitas vezes, essas declarações de ajuste, que também são componentes ali do acordo, acabam compondo ali todo o material, ela vai discriminar qual agência, no caso, no país estrangeiro, qual localidade vai tratar determinado assunto. Então, ela pode trazer ali benefício por incapacidade, agência tal, caso tenha que direcionar algum documento, aposentadoria por idade ou velhice, agência na determinada localidade. Então, sempre todo o conjunto ali de material ele tem que ser analisado, porque ele se complementa, tá? Bom, seguindo aqui o nosso café, é importante pontuar que não só o segurado está protegido pelo Acordo Internacional de Previdência. Aqui nós vamos entrar no campo de aplicação pessoal, quem o acordo efetivamente protege. E quem vai nos trazer essa definição é a Portaria 995 de 2022. Então, tanto o próprio segurado como seus dependentes, eles estão incluídos nessa proteção. Estão incluídos todos aqueles que estejam ou estiveram vinculados aos regimes de previdência dos países que assinaram o acordo com o Brasil. E aqui, dentro ainda dos regimes previdenciários alcançados,
A proteção previdenciária decorrente dos acordos, ela garante que brasileiros e estrangeiros possuam igualdade de tratamento perante a legislação previdenciária, desde que tenham cumprido os períodos de seguro ou contribuição no estado acordante. Existe uma igualdade de tratamento desde que, obviamente, essa pessoa cumpra, os requisitos e obrigações delas decorrentes. Dos regimes previdenciários alcançados. Então, uma vez eu estou ou fui segurada desse determinado regime previdenciário, eu tenho essa garantia de igualdade de tratamento, o acordo ele abrange a proteção tanto para o regime geral de previdência social, a depender aqui do que constar no texto de cada acordo específico, ele também se estende aos segurados do regime próprio de previdência, alcançando tanto os servidores públicos e também o regime militar. Olha só que interessante. Mas aqui sempre reforçamos, você deve estudar o acordo. E é ele que vai dizer quem está protegido e a dimensão dessa proteção. Ademais, também está protegido aqui pelo Acordo Internacional de Previdência os segurados facultativos que moram no exterior. Então, olha só, o brasileiro residente ou domiciliado no exterior também está abrangido, também está protegido, podendo se filiar ao regime geral na categoria de segurado facultativo. E assim ele mantém a sua proteção previdenciária no Brasil. Também protegidos igualmente os trabalhadores na situação de deslocamento temporário. Que são esses trabalhadores? São os empregados enviados por suas empresas para trabalhar temporariamente em um país acordante e lá permanecem sob a proteção previdenciária de origem, mediante a emissão de um certificado de deslocamento temporário. A emissão desse certificado de deslocamento temporário compete ao INSS aqui no Brasil. E esse tempo de deslocamento temporário, ele pode variar de país para país. Então aqui, novamente, é importante você checar o que o acordo traz do país que você está estudando, o que ele vai estabelecer em relação a esses prazos, certo? Em resumo, em linhas gerais, a proteção previdenciária aqui no campo de aplicação pessoal, ela não se limita apenas a quem contribui, mas a qualquer pessoa que possua um histórico de vinculação previdenciária com os países signatários do acordo, garantindo a conservação dos seus direitos e dos seus dependentes. Por exemplo, nós temos casos em que um estrangeiro ele acaba vindo aqui para o Brasil e aqui se estabelece. E ele deixa 10, 20 anos de contribuição pendentes lá no país estrangeiro. No momento em que ele atinge a idade mínima, por exemplo, e aí você observa que ele preenche também os outros requisitos estabelecidos pelo acordo, pela legislação, pelo que está ali entabulado, ele pode solicitar esse benefício mesmo ele estando, residindo aqui no Brasil. Bom, e aqui, tomando mais um gole do nosso cafezinho, antes de falarmos sobre a totalização em si, que é o coração dos acordos internacionais, vamos conversar sobre o campo de aplicação material e como o período trabalhado em um país estrangeiro pode beneficiar o segurado. O artigo 15 da Portaria 995, ele é objetivo ao dizer que os períodos de seguro cumpridos no país acordante podem ser utilizados não apenas para adquirir novos benefícios. Então, eu trabalhei, eu contribuí ali no país acordante, eu não utilizo esse tempo apenas para aquisição de um benefício, mas também utilizo esse período para manutenção e recuperação de direitos de um benefício pleiteado aqui no Brasil. Ou seja, eu utilizo o tempo trabalhado no exterior para manutenção da qualidade de segurado. Olha que importante. Esse mecanismo da totalização permite que o tempo estrangeiro ajude o segurado a preencher os requisitos de carência ou tempo de contribuição que seriam exigidos se ele estivesse apenas sob a lei brasileira. E a manutenção da qualidade de segurado para quem reside no exterior é um dos pilares dos acordos internacionais de previdência social, permitindo, assim, que o trabalhador migrante não perca a sua proteção previdenciária ao cruzar fronteiras. A Portaria 995, ela estabelece aqui o mecanismo de funcionamento dessa questão da manutenção da qualidade de segurado, e aqui nós temos alguns pontos mais em que ela se baseia. Então, olha só,
A regra de ouro, estabelecida ali no artigo 19 da Portaria 995, determina que mantém a qualidade de segurado aquele que estiver filiado a qualquer regime de previdência social referenciado nos acordos, em qualquer país acordante. Isso significa que, se você está trabalhando e contribuindo legalmente em um país que possui acordo com o Brasil, essa vinculação é reconhecida pelo INSS para fins de manutenção dos seus direitos no sistema brasileiro. Vejam só, essa informação é preciosa, pois ela pode resguardar o segurado ou mesmo seus dependentes. Imaginemos um dependente cujo segurado instituidor estivesse trabalhando, contribuindo num determinado país acordante. O instituidor falece e, por exemplo, aqui no Brasil, nós utilizamos o tempo totalizado desse país estrangeiro e, com isso, provamos a manutenção da qualidade de segurado para a concessão de uma pensão por morte aqui no Brasil. Isso pode ser um diferencial no atendimento e resultado ao seu cliente. Por isso é importante conhecer as regras vigentes e o texto de cada acordo. Isso pode salvar vidas, isso pode garantir a proteção de uma família. Por fim, aqui mais um ponto importante, que a legislação ela prevê que quem estiver recebendo um benefício previdenciário em país acordante, seja este benefício totalizado ou independente, por exemplo, o segurado que está aposentado no país estrangeiro, ele também mantém a qualidade de segurado para fins de concessão na legislação brasileira. Então, não apenas aquele segurado que está ali trabalhando e contribuindo ativamente, mas sim aquele que já está na percepção de um benefício previdenciário. Seguindo aqui o nosso assunto, é importante também destacar que os acordos internacionais de previdência não modificam a legislação previdenciária dos países signatários. E aqui, sempre deve ser observado a regra de cada acordo. Ou seja, um acordo ele não pode criar ou impor o pagamento de um benefício que não existe no Brasil e vice-versa. Por exemplo, a previdência alemã, ela computa como tempo de seguro, o tempo de contribuição, o período dedicado à criação dos filhos. E nós não temos essa previsão legal aqui no Brasil. A gente não encontra essa previsão aqui na legislação brasileira. Então, incabível seria pedirmos aqui que o INSS efetuasse qualquer reconhecimento nesse sentido. Outro exemplo, se um país não prevê aposentadoria por tempo de contribuição, eu não posso cobrar que o Estado parte conceda prestação inexistente no texto do acordo. Portanto, conhecer aqui o acordo do país em que o segurado contribuiu continua sendo fundamental. E agora vamos falar sobre o coração do tema dos acordos internacionais, a totalização e o cálculo. Muitos clientes chegam ao escritório achando que a totalização significa que o dinheiro de um país vai ser transferido para o outro. Precisamos ser claros que na totalização não existe transferência financeira entre os países. O que somamos é o tempo de contribuição ao seguro para que este segurado atinja os requisitos mínimos de um benefício. Ou seja, a totalização significa a soma do tempo trabalhado num determinado país, do que eu não vou trazer valores de contribuição em moeda estrangeira. Eu não vou trazer contribuição em euro, eu não vou trazer contribuição em dólar ou em outra moeda para o cálculo da renda mensal inicial do benefício que será concedido. E aqui entra o ponto que gera mais dúvidas. O cálculo do benefício, o cálculo dessa aposentadoria em si. Aqui a gente tem a sistemática do cálculo pro rata. O INSS calcula uma renda mensal inicial teórica, como se todo o tempo fosse brasileiro, e depois aplica a proporcionalidade do tempo efetivamente vertido para o Brasil. Esse cálculo pro rata é uma metodologia utilizada que define o valor proporcional de um benefício previdenciário quando o segurado utiliza a totalização. A totalização, novamente, vamos lembrar que é a soma dos tempos de contribuição de diferentes países. E essa soma, ela visa o quê? Que esse segurado alcance a elegibilidade para um determinado benefício, para que ele atinja os requisitos mínimos para uma aposentadoria.
Bom, o funcionamento aqui do cálculo pro rata, o cálculo que vai gerar esse benefício previdenciário, ele ocorre em 2 etapas. Então, primeiro, será calculado uma renda mensal inicial teórica, que a gente pode chamar também de prestação teórica. Então, primeiro, o INSS ou mesmo o RPPS calcula o valor ao qual o interessado teria direito, como se todos os períodos de seguro totalizados tivessem sido cumpridos integralmente aqui na legislação brasileira. Nessa etapa, os períodos estrangeiros são considerados apenas como tempo de contribuição e não são levados em conta os salários ou valores vertidos no exterior para fins de média. Então, aqui eu trago o tempo, mas eu não trago contribuição no sentido, eu não trago dinheiro aqui para esse cálculo. O cálculo da média utiliza apenas a base de contribuição brasileira. Então, só a moeda, né, a nossa moeda, o real, é que vai entrar no cálculo desse benefício, dessa aposentadoria. Essa renda mensal inicial teórica ou essa prestação teórica, que é a base do cálculo aqui dessa aposentadoria por totalização, desse benefício por totalização, ele não pode ser inferior ao valor do salário mínimo nacional. Então, a renda mensal teórica, essa prestação teórica, que é a base do nosso cálculo, nunca ela poderá ser inferior ao valor do salário mínimo nacional. Uma outra forma, né, de se explicar como funciona o cálculo do benefício, trazido pela totalização de uma forma mais didática, seria imaginar que estamos montando um quebra-cabeça, e onde as peças são seu tempo de trabalho em diferentes países. Qual vai ser o objetivo desse quebra-cabeça? É garantir que você não perca o direito de se aposentar só porque cruzou uma fronteira. O cálculo segue uma dança em 2 passos principais. O primeiro passo seria o INSS ou o RPPS, faz esse exercício de imaginação. Eles calculam o valor da sua aposentadoria como se todo o tempo que você trabalhou, somando o Brasil e o exterior, tivesse sido cumprido aqui no Brasil. Mas para essa conta, o governo brasileiro usa apenas os salários que você recebeu no Brasil. Só o que você contribuiu no Brasil é que entra no período básico de cálculo. Os salários que você ganhou lá fora não entram no cálculo da média, entra apenas o tempo. E o resultado dessa conta é chamada de renda mensal teórica. Por lei, esse valor teórico não pode ser inferior a um salário mínimo. Agora vem a parte real. Como o Brasil não vai pagar por um tempo que você contribuiu para outro país, aqui aplica-se a regra da proporcionalidade ou pro rata. Eu vou dar um exemplo prático para ficar um pouco mais claro. Imagine que você precisa de 15 anos de contribuição para se aposentar. Você tem 10 anos no Brasil e 5 anos em Portugal. O INSS calcula quanto você ganharia se tivesse os 15 anos todos no Brasil. Então, a gente tem aqui a renda mensal inicial teórica ou a prestação teórica. Digamos que resultou em R$ 1.500. Como você só trabalhou 10 dos 15 anos aqui no Brasil, você vai receber 10 quinzeavos ou 2/3 desse valor. Portanto, sua aposentadoria brasileira seria de R$ 1.000. Então, seguindo aqui o exemplo, né, que foi passado de um benefício por totalização, só reforçando que a gente não pode esquecer que não existe transferência financeira entre os países. Aqui ficou claro que o Brasil ele paga a sua parte proporcional e o outro país pagará a parte dele se você também tiver direito a um benefício no país estrangeiro. Então, a totalização, ela serve para te dar o direito, né? Ajuda a somar o tempo que falta, mas o pagamento será sempre proporcional ao que você efetivamente contribuiu para o sistema brasileiro. Agora, um bom planejamento também ele vai trazer a seguinte visão. Será que realmente esse cliente ele precisa de um benefício totalizado? Nesse caso, se o segurado já preencher os requisitos para um benefício usando apenas o tempo brasileiro, ele recebe um benefício que chamamos de independente, ou seja, é um benefício que não tem necessidade do cálculo pro rata ou a necessidade da totalização dos períodos. Então, sempre checar o que vai ser melhor para o seu cliente. O bom planejamento ele vai trazer essa visão. De repente, esse cliente ele retoma as contribuições aqui no Brasil e você pode planejar um bom benefício de forma independente. Agora,
não é o caso, esse cliente não tem condições ou já se passou muito tempo, né? Você analisando a situação concreta, aí a totalização efetivamente resguarda o direito a um benefício, a uma aposentadoria dessa pessoa. Agora, seguindo aqui, dando mais um golinho no nosso café, vem a pergunta de R$1 milhão. Será que o benefício ele pode ser inferior ao salário mínimo? Olha só, a IN 128, na parte que trata da totalização, ela diz que sim, que o valor pode sim ser inferior ao salário mínimo, a menos que o acordo entre as partes diga o contrário. Olha só. Por isso, novamente, eu reforço, é sempre importante estudar o acordo e ele vai estabelecer se o mínimo legal deve ser garantido. Por exemplo, nós temos decisões no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, né, que decidiram pela garantia do mínimo legal, em casos aqui onde o segurado não recebe benefício no país estrangeiro. Então, nesse caso, é importante consultar o acordo firmado entre os países e a declaração de ajuste também do país em questão. O TRF3 ele traz muitas decisões envolvendo o acordo Brasil e Portugal. E lá fica bem claro que o texto constitucional ele deixa claro que nenhuma aposentadoria poderia ser concedida abaixo, né, do salário mínimo. E que a previsão no Acordo de Seguridade Social, neste caso específico que estamos tratando de Brasil e Portugal, que a Previdência Social brasileira arque com a diferença de valor entre o benefício por totalização e o valor do salário mínimo. Então, cada acordo também pode estabelecer esse detalhe e te auxiliar também numa possível demanda judicial, se for o caso. Consolidando esse entendimento, a Turma Nacional de Uniformização também proferiu aqui a tese no tema 262. E aqui ficou também estabelecido que nos casos de benefício por totalização, concedidos na forma do Acordo de Seguridade Social celebrado entre Brasil e Portugal, o valor pago pelo INSS poderá ser inferior ao salário mínimo nacional, desde que a soma dos benefícios previdenciários devido por cada estado ao segurado seja igual ou superior a esse piso, enquanto não adquirido o direito ao benefício devido por Portugal ou se o somatório dos benefícios devidos por ambos os estados não atingir o valor do salário mínimo no Brasil, a diferença até esse piso deverá ser custeada pelo INSS para beneficiários residentes no país. Então, olha só, o tema 262, ele é de 2021 e já restou estabelecido isso, né, consolidado também nos juizados especiais federais, que, para o caso do acordo Brasil-Portugal, existe a garantia do mínimo nacional, desde que essa pessoa está aqui no Brasil recebendo a aposentadoria brasileira, ela não tenha a contraprestação em Portugal e que a soma das duas não exceda o salário mínimo, tá? Então, eu somo a aposentadoria brasileira, eu somo o valor recebido em Portugal, não atingiu o mínimo nacional, o Brasil ele tem que arcar com esse benefício mínimo. Então, atenção, isso também é um ponto muito importante. Ainda, retomando a questão do benefício independente, ou seja, aquele que você não vai utilizar a totalização e você não vai utilizar o tempo contribuído no país estrangeiro. O que é importante falar? Nesse caso, o advogado ele tem que ter um olhar atento do que é mais benéfico para o seu cliente, um benefício totalizado ou um benefício independente. Aqui, o que é importante a gente deixar reforçado, né? Que a concessão de um benefício brasileiro de forma independente, ele não impede que o interessado pleiteie a aplicação do acordo internacional para buscar um benefício junto ao país acordante. Um exemplo prático, olha, eu tenho aqui um caso de um alemão residente no Brasil, ele se aposenta por idade aqui no Brasil. O benefício dele é independente, ou seja, ele se aposentou utilizando somente o tempo de contribuição brasileiro. No entanto, ele não tem o tempo mínimo exigido na Alemanha. Ele já está aposentado no Brasil. Será que ele pode levar o mesmo tempo que ele utilizou e
pedir esse cômputo no Seguro Social alemão para aposentadoria estrangeira, ele pode. Então, mesmo que seja um benefício independente aqui no Brasil, mesmo que esse tempo tenha sido utilizado aqui pelo INSS, aqui pela Previdência Brasileira, ele pode sim ser utilizado no país acordante, né? Nesse exemplo que nós passamos, esse tempo ele pode ser utilizado na Alemanha e lá vai acontecer, né? Será concedida também uma aposentadoria, nesse caso por totalização no Seguro Social alemão. Bom, então é importante um planejamento previdenciário para que o advogado ele analise essa questão, o que é mais benéfico para esse cliente, qual benefício seria mais vantajoso e também não se esquecer dessa possibilidade da dupla aposentadoria. É uma dúvida muito corriqueira entre os advogados. Olha, mas eu já me aposentei aqui, como eu vou utilizar o mesmo tempo para levar para o país estrangeiro? E aí a gente percebe na prática uma analogia como se você não pudesse usar o tempo do Brasil e usar fora, e uma analogia ao que você usa do tempo no RPPS. Então, assim, são coisas distintas, tá? O tempo pode ser usado aqui no Brasil e mesmo sendo utilizado na aposentadoria aqui no Brasil, ele também pode ser utilizado pelo Seguro Social estrangeiro. Frisando novamente que somente o tempo será utilizado, não havendo transferência financeira entre os países. Advogados, fiquem atentos a este marco, junho de 2020. Isto porque antes do Decreto 10.410, havia discussão se o brasileiro que morava fora podia ou não se filiar como segurado facultativo no regime geral de previdência social. Hoje, isso é permitido e essencial para o planejamento previdenciário. Mas tome cuidado com um erro muito comum. O brasileiro no exterior não deve contribuir como contribuinte individual, a menos que exerça atividade remunerada no Brasil. Pelo princípio da territorialidade, quem trabalha fora deve ser facultativo por aqui. E, para um planejamento internacional de sucesso, eu sempre sugiro 4 perguntinhas de ouro. Primeira pergunta: o cliente tem direito a um benefício independente no Brasil? Segunda, se não, tem direito por totalização, trazendo o tempo de fora? Terceira, ele preenche os requisitos para um benefício independente no exterior? E quarta pergunta, se não, pode totalizar lá fora usando o tempo do Brasil? Então, essas são as 4 perguntas de ouro para um bom planejamento previdenciário. E agora, atenção! Atenção porque é vedada a filiação ao regime geral como facultativo para um segurado vinculado ao regime próprio de previdência social. Imaginemos um servidor público que se afasta das suas atividades, se afasta do seu cargo, inclusive por um afastamento sem remuneração, e ele vai para o exterior. Neste caso, como ele está vinculado ao regime próprio de previdência no Brasil, a contribuição não pode ser facultativa. Então, atenção para este caso específico. E será que é possível somar o tempo de contribuição de um regime próprio de previdência com o tempo trabalhado no exterior? É possível, desde que o acordo internacional assinado pelo Brasil com o outro país preveja essa cobertura. Aqui a temática será a mesma, utilizando o sistema da totalização. E aqui no caso, quem vai conceder esse benefício? Se esse segurado estiver filiado ao RPPS no momento do requerimento, o regime próprio correspondente é que será o regime instituidor, sendo responsável inclusive pelo registro do tempo estrangeiro e pelo cálculo da prestação proporcional. Agora, se você estiver filiado a um sistema estrangeiro, mas tiver tempo anterior no RPPS, o INSS, o Regime Geral de Previdência Social, será considerado o regime instituidor para a concessão dessa prestação brasileira proporcional por totalização. Nesse caso, o INSS exigirá que o regime próprio de origem emita uma certidão de tempo de contribuição para validar esse período. E esse documento, essa CTC que o regime próprio ele vai fornecer, ela deve estar de acordo também com o anexo 14 da portaria 1467. Então depois tomem nota e deem uma olhada nesse modelo. Caminhando para a parte final do nosso café previdenciário de hoje, no planejamento é comum o uso de documentos, como o extrato do seguro social do país de residência ou histórico de seguro, para conferência do tempo que será totalizado no seu pedido.
No entanto, cabe aqui reforçar que sobre a instrução do pedido, o requerente ele pode apresentar ou anexar os documentos que comprovem esse vínculo com o país acordante. No entanto, a não apresentação não será óbice para protocolo e análise desse requerimento. Isso porque, via de regra, os formulários pedem para que seja informado um número de inscrição ou um número identificador daquele segurado no país estrangeiro para facilitar a localização das informações. No entanto, caso o seu cliente não tenha esse documento, tenha descartado essa documentação, faça uma petição, informe os dados pessoais desse cliente e tente buscar o maior número de informações possíveis do período em que ele trabalhou no estrangeiro. Nós tivemos um caso aqui em que o cliente ele não tinha sequer o número dele de inscrição no Seguro Social estrangeiro, mas ele se recordava os nomes das empresas e as datas para as quais, ele, na época em que ele trabalhou. E isso auxiliou a busca do histórico de seguro. Então, nós fizemos uma petição, o INSS, que enquanto organismo de ligação, encaminhou esse pedido e o formulário respectivo exigido para o país acordante, e nós tivemos um retorno positivo com essas informações. Então, lembrem-se sempre de não só, dependendo do caso, preencher o formulário, mas se for um caso um pouco mais específico em que seu cliente não tem a documentação, não tem todos os dados, faça uma petição esclarecendo essa questão. Aqui também um outro ponto importante e que gera muitas dúvidas se refere às regras de autenticidade e tradução dos documentos. Aqui, os estados acordantes geralmente dispensam a tradução oficial, visto ou legalização diplomática, consular, para esses documentos necessários à aplicação do acordo. Isto porque as agências de ligação, elas têm profissionais que podem traduzir e vão compreender a documentação. E como esses documentos que você encaminha estão sendo ali transladados pelo organismo de ligação oficial, então subentende-se que esse documento é legítimo e ele vai ser validado pelo país acordante que o receber. Então, não tem necessidade de você traduzir um documento, efetuar uma tradução juramentada ou qualquer outra tomada de providências para um caso desse, tá? O documento, então, redigido no idioma oficial de um país acordante não pode ser rejeitado pelo INSS por não estar em português. E da mesma forma não pode ser rejeitado também pelo país acordante signatário do acordo. A advocacia previdenciária internacional exige esse olhar panorâmico. O assunto é muito extenso e eu espero que esse bate-papo auxilie vocês nos seus escritórios. Como eu sempre digo nas minhas aulas, a previdência não tem fronteiras para quem conhece o caminho. Documentem tudo em relatórios. Façam o cliente entender os riscos e as vantagens. E lembrem-se, os direitos humanos previdenciários começam na atenção aos detalhes de cada história individual. Muito obrigada a todos pela companhia neste café. Foi um prazer compartilhar essas estratégias com vocês. Até a próxima! E aí, gostou desse episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br e tenha acesso a vários cursos, eventos e outros conteúdos exclusivos. E lembre-se, todas as terças-feiras temos um encontro marcado por aqui. Até o próximo episódio.